quando ele procura um aconselhamento, o que tem que ser feito? Primeiro, conhecer o patrimônio total desse empresário, desse empreendedor. Organizar esse patrimônio, documentação, tudo, deixar tudo legalizado. Avaliar tudo. Depois dessa avaliação, definir com ele o que e quando dividir. O que ele quer dividir e quando ele quer dividir. Porque existe uma questão também. Em uma certa ocasião, eu fui procurada por um casal de empresários que eles tinham um filho pródigo. Ele era normal em tudo, só que dinheiro não parava na mão dele. Ele estava sempre querendo mais dinheiro, investia em negócios que caíam em derrocada, e ele gastava dinheiro, mas não sabia ganhar na proporção em que ele gastava. Então essa família precisou de um aconselhamento. E o que se faz nesses casos? Você tem N medidas para poder bloquear os bens de forma que garanta o sustento do sucessor, mas que impeça ele de se desfazer de tudo, destruir tudo. Né? Então, é importante definir, dentro da realidade de cada um, definir o que e quando dividir. Definido isso, avaliar o impacto tributário, porque tudo tem custo. Né? Você paga imposto na transmissão de bens do inventário, você paga imposto na doação. Então, tem que ser feito um levantamento disso tudo e aí formular uma estratégia dentro do problema que for apresentado. Que ferramentas legais nós temos para trabalhar com isso? Eu elenquei algumas que eu lembrei, mas nós não estamos limitados só nisso, tá? Porque as leis dão inúmeras oportunidades aí. Nós temos doação ou testamento, instituição de usufruto, cláusulas restritivas. Muitas vezes o filho é meio descabeçado e tal, então doa para ele, mas impõe uma cláusula que ele até determinada idade ele não vai poder alienar, que vai ser incomunicável, porque se ele casar com o regime que for com uma pessoa doida, essa pessoa não vai, num divórcio, ficar com metade do patrimônio, não vai sair dali do núcleo da família, onde o patrimônio foi formado. Temos a possibilidade de constituir uma holding familiar, fazer uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima, dependendo do patrimônio, do vulto. Pactos antinupciais, contratos de convivência para aqueles que vivem em união estável, isso é muito importante definir, eu sempre aconselho, e eu aconselho também declaração de namoro para aqueles que eventualmente dormem um na casa do outro e tal, mas não vivem em união estável. Faça uma declaração de namoro para não ter problemas futuros. Existe. Definir numa SA se as ações são preferenciais ou ordinárias, porque uma tem direito a voto, outra não tem. Então, de repente, você dá a que não tem direito a voto para o filho que não tem cabeça. E para o filho que é um administrador nato, você dá as preferenciais, porque aí ele que vai gerir a empresa. Acordos de acionistas ou cotistas, interdição. Eu tive um caso também de um rapaz que ele era dependente químico. Então, o que fazer numa situação dessa? Com certeza, se ele receber um patrimônio na mão, ele vai torrar tudo com droga. Ele vai destruir a família. Então, o que se faz? Pode ser interditado. Os pais interditam, nomeiam um curador, alguém que o represente, que administre estes bens para ele e que não lhe deixe faltar nada. Tá? E, assim, não esperar, né? O ideal é não esperar, porque, assim, todos nós estamos aqui hoje, mas nós não sabemos amanhã, independentemente da nossa idade, né? Então, os problemas têm que ser enfrentados à medida que eles aparecem e não postergados, porque eu não sei se no futuro a gente vai ter como resolver, né? Como solucionar o problema. Nomeação de curador especial para menores. Isso é uma possibilidade também no testamento. Na eventualidade dos pais faltarem, quando o filho ainda é menor, nomear alguém, porque assim não fica
Eu tive uma mãe que se separou do pai, né? Uma moça se separou do pai da criança e ele é músico, boêmio. E ela tem herança do pai dela, tem um patrimônio que ela construiu com a profissão dela, e a preocupação dela, se eu morrer, porque ela tem uma doença que requer, não me lembro agora o nome da doença, mas que requer tratamento constante, e a preocupação dela quando ela me procurou, se eu morrer, o que vai ser da minha filha? Ela vai ficar sob a guarda daquele pai boêmio, e ele é que vai administrar os bens que ela herdar de mim. Eu não quero isso. Então, são situações mais comuns do que a gente imagina, né, que se nós não vivemos, a gente sempre conhece alguém que vive, não é? Formação de conselho consultivo também é uma das ferramentas legais, e terceirização de gestão. Porque qual é o objetivo do planejamento sucessório? Encontrar pontos de concordância entre essas questões, a família, a propriedade, né, os bens e a gestão disso tudo. Tá? Os benefícios do planejamento sucessório: redução de encargos tributários, porque de repente você paga, bom, todos nós sabemos que a gente paga menos imposto na pessoa jurídica do que na física, né? Então isso é uma questão que pode ser enfrentada até com uma holding familiar, né? Dependendo do patrimônio que se tem, constituir uma empresa para administrar e poder contabilizar os rendimentos desse patrimônio. Garantia de continuidade da atividade. O empresário fica tranquilo que ele estando ou não na empresa, ela vai continuar, porque ele se cercou de todos os meios legais para garantir essa continuidade, seja por um conselho consultivo, um acordo de acionistas, administração por procuração, o que for. Preservação do patrimônio da família, porque se evita essa prodigalidade, muitas vezes, né? Seja por instinto ou por dependência química ou outro caso qualquer. Garantia de recursos para os descendentes, porque aí ele garante que na falta dele o patrimônio não vai se perder e os filhos, os netos vão estar garantidos, vão ter o rendimento. E a blindagem patrimonial também, porque muitas vezes se faz já a partilha em vida, mas o filho acaba contraindo dívidas ou se separa da esposa, ela bloqueia lá os 20% que ele tem da empresa e engessa a administração da empresa. Então isso também tem que ser pensado, né?